Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber em nossos estúdios Ana Cláudia Martinez. Ela que é graduada em administração, pós-graduada em gestão avançada de recursos humanos, profissional coach e empresária. Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Milton. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar falando, Ana, de recursos humanos. Como é que se dá a condução de processos nessa área? Bom, a questão do processo seletivo, ele dá início, quando uma determinada empresa, tem a necessidade da contratação de uma mão de obra. Então, o gestor da área, ele verifica, essa necessidade e aí ele abre essa vaga com a gente, O profissional de RH, ele tem que entender quais serão as atividades que devem ser desenvolvidas para que possa traçar um perfil. Após traçar esse perfil, aí entra na triagem dos candidatos, agendamento das entrevistas e aí sim dá a sequência num processo de seleção. Ana Cláudia, nós queremos saber quais as ferramentas que os profissionais de RH utilizam para avaliar um candidato. Certo. Dentre tantas ferramentas, as mais utilizadas são testes psicológicos, comportamentais, testes de conhecimentos específicos e dinâmica de grupo. Tá? Para cada vaga é aplicado um teste diferente. Alguns há necessidade de testes de conhecimento específico, outros não. Quando, por exemplo, é uma vaga onde o profissional precisa ter uma boa comunicação, trabalho em equipe, nós aplicamos uma dinâmica de grupo para ver como que ele vai se sair dentro daquele determinado grupo, Mas sempre é aplicado um teste psicológico e um comportamental. Certo. Uma curiosidade, muita gente procura uma consultoria, entrega o currículo e às vezes nem sempre o que está no currículo é verdadeiro. Exatamente. Vocês devem ter isso constante aí no dia a dia. Muito comum. O que fazer com um candidato? Porque ele vai passar por algumas provas, e vocês vão checar realmente antes de enviá-lo para o cliente. Exatamente. Como é que se dá esse momento? Todas essas informações, elas são checadas, tá? Então, mesmo se o candidato ele coloca alguma omissão no currículo, algo que não é verdadeiro, nós vamos averiguar isso. Desde período, cargos, então nós ligamos nas empresas onde ele trabalhou anteriormente, pegamos referências e caso a gente identifica que não foi verídico, ele já é reprovado num processo de seleção. Uma outra coisa, Ana, até por uma informação para o telespectador ou aquele que está em busca do emprego ou do primeiro emprego. Currículo. O que o currículo precisa ter? Precisa ter foto, não precisa? A informação de 2, 3 páginas não precisa? Como é que deve ser o currículo hoje? O currículo, quanto mais objetivo, melhor. Sem fotos. Sem foto? Não coloca foto em currículo, tá? As informações devem constar. O currículo ele deve começar com as informações pessoais, como idade, estado civil, endereço. Posteriormente, escolaridade, experiências profissionais e, por último, alguns cursos extracurriculares. Documentos, não? Não coloca documento. Se conseguir resumir ele em uma página, ótimo. Porque o currículo ele é o primeiro cartão de visitas, é o primeiro contato que o candidato tem com qualquer empresa. Então, quanto mais específico e objetivo, melhor. No currículo, por exemplo, um profissional que já tenha bastante anos de vivência e que ele tenha muita experiência, como colocar isso numa página? Ele deve colocar as últimas experiências. No caso, as 3 últimas? As 3 últimas ou as mais relevantes, Aquela que ele permaneceu mais tempo dentro de uma única empresa, aquela na qual ele desenvolveu atividades mais interessantes. Então, as informações mais relevantes. Tá certo, então. Nós vamos falar agora de capacitação, Ana. Quando que ela se faz necessária? Sempre. Sempre?
sempre. A gente nunca pode parar de se capacitar, seja de diversas formas, né? As pessoas buscam muito fazer cursos, desenvolver profissionalmente ou algumas habilidades técnicas e esquece, muitas das vezes, das habilidades comportamentais, onde a gente também precisa desenvolver bastante. Hoje as empresas, Hamilton, elas contratam os profissionais pela competência técnica e demite pelas competências comportamentais. Porque as pessoas não conseguem hoje se manter nas empresas devido ao comportamento que ela vai desenvolvendo. Então, é importantíssimo ter essa capacitação, esse desenvolvimento comportamental. E a consultoria, às vezes, sugere até cursos de capacitação para que ela se insira melhor no mercado. Sim, a gente sugere. Tem várias fontes aí sem custo para candidatos, cursos online, né? Tem várias feiras aí que as pessoas podem participar e que não vai ter nenhum investimento e vai conseguir um bom desenvolvimento aí profissional. Me ocorreu agora, Ana, e muita gente deve estar passando por isso. Idade. A gente sabe que o mercado absorve jovens até uma certa idade. Como lidar com um profissional que já tenha ultrapassado o limite de 30, 35 ou 40 anos, se inserir no mercado novamente? Isso daí também, Hamilton, varia muito de empresa para empresa, tá? Tem empresas hoje que preferem pessoas que já estejam aí a partir dos 40 anos, por se tratar de pessoas que estejam mais comprometidas com relação ao horário, a resultados, né? Já tem outras empresas que não, mas varia bastante de empresa para empresa. E o grande erro que as pessoas acabam cometendo é porque já teve grande experiência, então quer colocar tudo no currículo. Ah, sim. Né? Então, assim, resumir também para esses profissionais. Exatamente. É uma boa dica, porque a gente sabe que tem muita gente que já ultrapassou o limite que as empresas às vezes exigem, né? E as pessoas ficam realmente temerosas de não ser absorvidas pelo mercado justamente por ter essa grande experiência, só que ao mesmo tempo, na formatação de um currículo, extrapolar. Acaba errando nesse ponto, exatamente. Okay. Quanto àquelas pessoas do primeiro emprego, às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes não, comumente, a pessoa estuda numa instituição, uma faculdade, sai com o diploma e vai para o primeiro emprego. E geralmente as pessoas, olha, muito bem e tal, você se formou, só que a gente está querendo alguém com experiência. Como lidar com esse fato? Já chegou alguém na sua consultoria assim, eu tenho diploma e não arranjo emprego? Já. O jovem, ele deve começar sempre por um estágio, seja no ensino médio ou seja na graduação, porque ali ele já vai adquirindo a experiência. Onde hoje nós acompanhamos muito que os jovens, ele prefere estudar, depois de concluir a faculdade, ir em busca do trabalho. E aí é onde ele vai se deparar que tem uma boa formação, mas não tem experiência, né? Então, essa experiência ela deve ser adquirida enquanto ele está estudando. Estágio é primordial, então. Primordial. É essencial para você ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho profissional. Tá certo. Agora, conta pra gente, Ana, qual é o perfil que o mercado está buscando atualmente? Bom, hoje o mercado ele busca pessoas que realmente elas têm uma estabilidade dentro das empresas. É o que mais está sendo solicitado pelas empresas hoje. Resumindo, a pessoa trabalha um mês numa, 3 meses na outra, 4 meses na outra, não é benquista no mercado. Vai continuar fora do mercado. Exatamente. Hoje as empresas pedem no mínimo que tenha no mínimo um ano em cada empresa. No mínimo. Ainda tem muitas que já encaram isso como uma instabilidade. Uma outra coisa, Ana, até para informação para o telespectador. Tem pessoas que trabalham ou que começam o seu ciclo de trabalho sem registro profissional na carteira e passam aí 10 anos trabalhando e depois com a sua carteirinha profissional, que é o primeiro emprego. É difícil essa inserção também no mercado? Por conta
dessa falta de registro? É e não é. Vai depender também de cada pessoa que está avaliando, tá? Porque, na verdade, tem pessoas que têm ótimos registros, mas não têm a experiência, né? Exato. Então, às vezes, nós também encontramos profissionais com experiência, mas sem o registro. Desde que a gente consiga essa confirmação na empresa, ele não vai fazer tanta diferença assim, não vai ter tanto impacto. Tá certo então. Nós vamos fazer um pequenino intervalo, Ana. A gente Certo. volta já, ok? Obrigada. Câmara Cidadania em 1 minuto só. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. E você já sabe, você pode acompanhar esse programa e toda a nossa programação acessando o portal www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos conversando hoje com Ana Cláudia Martinez, que é profissional coach e empresária de recursos humanos. Continuando naquela linha de entrevistas. Ana, quando se pede boa apresentação nesses anúncios classificados, o que representa uma boa apresentação? A boa apresentação, ela representa a forma da pessoa se portar na entrevista, de se vestir, né? Já peguei vários candidatos que vão à entrevista com camiseta de time de futebol ou que chegam de bermuda, bem descolado, né? E a entrevista é um processo formal. Então, isso não deve ocorrer diante de uma entrevista. Isso serve para homem e para mulher? Homem e para mulher. Mulheres, às vezes, que vão de roupas curtas, decotes, maquiagens, né, muito fortes. Isso daí também não convém. Não convém. E vocês, na consultoria, obviamente, vocês indicam até para uma futura seleção, ou que a empresa vai acolhê-la, mas que se tenha um porte, não é? Melhor, dentro daquilo que você me falou, mulheres não tão maquiadas, com vestidos realmente decentes, né? E o homem também. Sim, dentro a gente sempre orienta os candidatos. Isso é muito bom. No caso, por exemplo, Ana, dessas pessoas que eventualmente nós sabemos que há uma discriminação, até por condição sexual, opção sexual e por cor, por raça. Isso ainda predomina em algumas empresas? Embora não se pode colocar o anúncio, mas efetivamente tem muitas empresas que a gente sabe que não admite, não é? Como é que vocês veem essa situação, vocês que são consultores? Tá. Hamilton, graças a Deus eu ainda nunca passei por essa situação, tá? De não conseguir, não poder mandar um candidato por algum tipo de discriminação. Mas que eu sei que algumas empresas ainda têm. Tem. Ah, ok. Principalmente também quando se trata piercings, tatuagens à mostras, né? Mas com relação à cor, homossexualidade, isso nunca aconteceu comigo. Tá. Você já falou de estágio, né? Que o estágio é muito importante, principalmente para aquela pessoa que está no primeiro emprego, procurando, recém-saída da faculdade. Agora eu quero saber do lado da consultoria. Como que é que se faz um processo eficiente e com custo baixo para as empresas? Nós vamos falar agora para os empresários. Tá. Bom, vários profissionais têm o trabalho do Headhunter. O que é o Headhunter? É onde nós fazemos o desenvolvimento de um profissional através de várias avaliações psicológicas, comportamental, uma reestruturação curricular, já que nós já falamos do currículo também, e aí nós vamos encaminhar ele para as empresas. E a empresa acaba tendo um custo zero. Todos os honorários, ele acaba ficando por conta do candidato. Mas é um processo bem interessante porque nós já vamos focados na empresa. O
Porque tem muitos profissionais, Hamilton, que falam assim, eu tenho um sonho de trabalhar em determinada empresa, mas eu não consigo entrar nessa empresa. Lá, normalmente, quem entra? Quem tem indicação, o famoso QI. Né? E ainda existe isso, né? Existe. E o profissional headhunter, ele tem esses contatos. Então, eu consigo uma entrevista, eu consigo um contato do profissional junto àquela empresa que ele tanto sonha, através desse processo de consultoria individual. E quem que pode contratar esse serviço de headhunter? Olha, todos os profissionais que já são especialistas em alguma área, ou executivos. Sim. São pessoas que já estão no mercado, que já têm uma experiência, que têm esse diferencial. Ah, tá certo então. Nós vamos para uma outra palavrinha estrangeira. Nós gostaríamos de saber o que significa outplacement. Bom, esse trabalho é quando a empresa, ela contrata o serviço para recolocação, quando ela vai desligar algum profissional. E isso está acontecendo muito neste momento da famosa crise. Sim. Né? Então, as empresas precisam desligar um executivo ou algum gerente na qual ele fez parte, trouxe resultados para a empresa e eles têm aquele carinho, aquela consideração pelo profissional. Ele entra em contato com a consultoria e aí nós fazemos esse trabalho para recolocá-lo. E esse custo todo é da empresa. A empresa tem esse cuidado quando vai dispensar um profissional. Isso é para recolocação, então, para recolocação do profissional. Exatamente. Ok. Obviamente, vocês já têm todo o histórico, o portfólio do candidato, é isso? Sim. E aí vocês vão... É feita toda a avaliação novamente, tá? Ok. Então, é avaliado o perfil comportamental, perfil psicológico, técnico e ainda vem com a indicação da empresa. Ana, quando uma pessoa está fora do mercado, o que ela deve fazer para conseguir recolocação? Quais os meios ela teria para se capacitar? Queria que você desse uma resumida nisso. Quando a pessoa está fora do mercado, ela deve procurar as agências de empregos, consultorias de recursos humanos, que são os meios onde vai ter uma maior demanda de vagas disponíveis, tá? Avaliar o currículo, ver se realmente o currículo dela está adequado, verificar se ela está fora do mercado com relação também ao desenvolvimento intelectual. Então, eu preciso fazer algum curso extra, né? Fiz uma faculdade de administração de empresas lá em 1990 e hoje, né? Então, será que não é o momento de eu fazer algum curso, seja ele técnico, uma pós-graduação, né? Então, assim, buscar estar mais antenado. Explica para a gente agora o que vem a ser um profissional coach. Bom, o profissional coach, ele trabalha, ele desenvolve através de ferramentas internacionais, tecnicamente já testadas e desenvolvidas, né? Para simplificar, Milton, eu utilizo muito a questão de uma ponte, né? Então, pensa, o início da ponte é onde a pessoa está, onde está a situação atual dela. E o final da ponte é onde ela quer chegar. Todo mundo tem sonhos, quem não tem? Né? Seja ele algum desenvolvimento pessoal, trocar de carro, trocar de casa. Todos né? nós temos. Todos nós temos sonhos. E o processo de coaching, ele vai ajudar as pessoas a alcançar esse sonho. Então, toda a travessia da ponte, enquanto ele chega, né, até o final, são trabalhadas ferramentas. Então, ferramentas de autoconhecimento, para que ele possa se conhecer e desenvolver, para conseguir alcançar a meta, o sonho que ele tanto deseja. Tá certo. E como é que o coaching pode ajudar os profissionais e as empresas, de um modo geral? Quando se traça uma meta, porque todo mundo tem sonho, mas não consegue transformar o sonho na meta. E sonho a gente não realiza, a gente só consegue realizar metas. Qual que é a diferença? Colocando datas, mensurando. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Tem muitas opções de carro. Então, qual é o carro que eu quero? Eu quero ser executivo de uma empresa. Qual empresa? O que é ser executivo? E quando você começa a mensurar e colocar uma data, isso daí vai ajudar bastante para o profissional. Para a empresa, também, trazendo a equipe junto, colocando as metas de toda a equipe,
Porque às vezes a empresa fala para um determinado funcionário, para um determinado gestor e não abre, né, qual é a meta da empresa para todos. Então o coaching, através das ferramentas, ele ajuda a atingir todas as metas já pré-direcionadas. Como uma empresa de consultoria pode atender às necessidades específicas de cada cliente? Explica para a gente, Ana. Tá, cada cliente, ele tem a sua necessidade, até devido à questão dos seus valores internos, das suas políticas, né? Então, devem ser muito bem analisadas. Por exemplo, eu costumo, para cada cliente, eu vou até a empresa para conhecer o trabalho, né? Porque, às vezes, um cargo que parece ser tão simples, para cada empresa, ele tem as suas particularidades. Né? Então, é necessário que um profissional, ele acompanhe, ele veja o desenvolvimento, o que realmente a empresa busca, acompanhar toda a política dela, né? Então, hoje, onde a empresa quer chegar, os valores da empresa. Então, dessa forma, a gente consegue atender às necessidades de cada empresa. Por mais positiva que seja a sua ação, a ação de uma consultoria, quando vocês remetem um candidato à empresa, já ciente que ela vá contratá-lo, mas isso não acontece. Isso é normal? Porque normalmente o nosso trabalho faz parte do processo. Ele também vai passar por uma entrevista na empresa. Entendi. Né? Essa responsabilidade ela é dividida entre a consultoria e a empresa. Isso é bom você frisar, é dividido então. Exatamente. Então, às vezes, nós encaminhamos 3, 5 candidatos para uma única vaga. Então, a gente sempre deixa claro ao candidato, eles vão avaliar, então. Exatamente, que ele vai passar por uma outra seleção. Porque, Hamilton, tem candidatos que quando nós vamos encaminhar para a empresa, ele já pede demissão da empresa anterior. Então, a gente sempre fala, olha, não peça demissão, porque ainda faz parte do processo. E tem empresas que às vezes escolhem 2 ou 3 candidatos até para passar por teste. Então, fica 2 ou 3 dias em teste. Ainda também não está certa essa admissão. Então, por isso que de vez em quando ocorre, muitas vezes a pessoa comenta, poxa, me mandaram para a empresa, estava certo que eu ia ser colocado. Exatamente. Talvez haja até uma falha de comunicação, tá? Mas a gente sempre busca orientar o candidato e falar que ele ainda está em processo de seleção. Mesmo porque há empresas que têm também o seu departamento de psicologia, que pode analisá-lo de novo, essas coisas. Exatamente. A empresa sempre tem também a análise dela. Quanto à questão de salário, hoje em dia, por exemplo, é muito comum alguns anúncios descreverem, colocar a pretensão salarial. No currículo, isso é possível? Se faz desnecessário. Não é importante colocar a pretensão salarial, tá? Exceto quando a empresa pede. Então, se a empresa está solicitando, coloca a pretensão salarial. No currículo? No currículo. Como? Em cima da última pretensão do último salário que você teve. Isso é muito importante, então. E nunca colocar uma coisa absurda. Não, porque a gente sempre quer ganhar mais. Sim, é justamente por isso. É uma realidade, exatamente. É bom até que você dê essa dica, né? Sempre baseando próximo do último que ele estava... Do último salário que ele tinha. Tá certo. E nesse contexto todo, como é que uma consultoria consegue soluções inovadoras que possam superar expectativas e, obviamente, alavancar resultados? Como é que é esse milagre? Nós falamos tanto de capacitação dos candidatos, né? Nós também precisamos nos capacitar. Né? Então, por exemplo, eu participo de uma feira anual, que é um Congresso Nacional de RH, que envolve toda a América Latina. Justamente para quê? Para trazer coisas novas, diferentes, né? Eu brinco muito com os meus clientes que é pensar global e agir local. Então, o que está acontecendo lá fora, né? Como que eu posso trazer estratégias diferentes aqui para a nossa cidade, para a nossa região? Então, sempre participando também, buscando novas ferramentas, novas parcerias. Com isso, a gente consegue trazer estratégias diferentes para as empresas. Tá certo, então, Ana. Infelizmente,
a gente chegou ao fim do nosso programa. Eu gostaria de comentar mais coisas com você, mas infelizmente nosso tempo é cruel. Sim. Eu espero que o telespectador tenha aproveitado bastante. Agradeço a sua presença, Ana. Imagina, eu que Muito agradeço obrigado. o convite, Hamilton. Tá ok. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa falar ainda mais sobre coach Com certeza. e sobre recursos humanos. Ótimo, muito obrigada pelo convite. Obrigado eu. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto interessante para o cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.